Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou Lívia Veiga e hoje nossa conversa é com o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro. A Associação Brasileira dos Refinadores Privados reúne 6 refinarias independentes. Sobre isso, a gente vai conversar então com Evaristo. Muito obrigada pela sua presença aqui no JR Entrevista. Obrigado a você, Lívia. Prazer estar aqui com você. Evaristo, o brasileiro está pagando caro demais pela gasolina. Qual foi a vantagem dessas privatizações se o preço continua nas alturas? Lívia, muito obrigado pela pergunta, porque é uma ótima oportunidade da gente esclarecer para a população por que o preço da gasolina é como é. Eu vou começar aqui fazendo uma brincadeira, mas que é muito real e a gente pode comparar com o mercado de refino. Quando você vai para uma feira, você tem várias bancas oferecendo a mesma coisa. Então, você pode negociar preço, uma está mais cara, quando a outra baixou o preço, o colega do lado vai baixar também. Então, você acaba comprando pelo menor preço possível. No mercado de refino, né, de combustíveis no Brasil, não funciona assim, infelizmente. Por quê? Porque você tem poucas banquinhas para você comprar, você tem poucas refinarias. O mercado brasileiro de refino tem apenas 19 refinarias de petróleo. No Brasil inteiro, para abastecer todo o Brasil, nós temos 19 refinarias apenas. Para você ter uma ideia, assim, uma base de comparação, tá? Os Estados Unidos têm 140 refinarias de petróleo, tá? Os Estados Unidos são um país maior do que o Brasil, mas o Brasil também é um país de dimensões continentais. Não faz sentido a gente ter 19 refinarias e os Estados Unidos terem 140 refinarias, né? A nossa população é cerca de 230 milhões de pessoas, deles de 300 milhões de pessoas, 300 e alguma coisinha, 310, mas a disparidade é muito grande. Então, isso demonstra que a gente tem poucas banquinhas para negociar preço. Dessas banquinhas, tá? A gente tem 9 de um único dono. Então, a nossa feira assim, de combustível, tem pouca barraca para você negociar preço, tá? 9 da Petrobras e as outras 9 são refinarias quase independentes. Uma delas também a Petrobras é sócia, né? Refinaria Rio Grandense, e as outras 8, aí sim são independentes, não tem qualquer relação com a Petrobras. 6 dessas refinarias são nossas associadas, né? Nós temos uma refinaria no Amazonas, no estado do Amazonas, uma refinaria no estado do Rio Grande do Norte, 3 refinarias na Bahia, no estado da Bahia, uma refinaria no estado de São Paulo. Em conjunto, nós representamos 20% do mercado brasileiro de refino, né, de produção de combustíveis, a Petrobras 60% desse mercado e os importados 20% desse mercado. Então, essa é uma das principais explicações pelas quais o brasileiro precisa pagar mais caro no combustível, porque a gente tem pouca competição nesse mercado. Eu acho que eu começaria por aí para a gente ir desenvolvendo a partir daí. E com o dólar alto e essa dependência de importação, há realmente algum alívio para o bolso do consumidor? É o contrário. Por quê? Porque o Brasil depende de importação de derivados, né? O Brasil depende de importar combustíveis. O Brasil, é muito interessante essa pergunta, Lívia. O Brasil, ele é autossuficiente na produção de petróleo. O que é autossuficiência? Assim, a gente produz mais petróleo no Brasil do que seria necessário para o consumo brasileiro. Qual que é o problema? É que o Brasil não é autossuficiente em refino. Então, a gente produz mais petróleo do que a gente consome, mas a gente não tem refinarias suficientes no Brasil para abastecer o nosso mercado interno. Então, a gente é obrigado a importar 20% de tudo que a gente consome, todos os dias. Todos os dias, quando os brasileiros acordam, o Brasil precisa ter trazido do exterior 650 mil barris de gasolina ou diesel. Todos os dias. Tem outros derivados que são importados também, mas né, o que mais impacta aqui no nosso dia a dia é a gasolina e diesel. Então, isso significa que quando o dólar sobe e os preços, a gente goste ou não, os preços dos combustíveis são indexados ao dólar, né? Quando o dólar sobe, significa que o brasileiro vai pagar mais caro para acessar esse combustível. Se a gente tivesse inúmeras refinarias aqui no Brasil refinando petróleo brasileiro, seguramente a gente teria um preço ou mais estável, pelo menos, né, ou até menor.
Então, esse é um ponto importante. Agora, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. O que é a Refina Brasil? Qual é esse trabalho? Quem vocês representam? Como é que funciona? Perfeito. O que é o setor de refino, Lívia? O setor de refino é um elo de uma cadeia grande aqui de óleo e gás, né, que se convencionou chamar de óleo e gás. Essa cadeia começa lá com a extração do petróleo, né? Então a gente tem lá os campos do pré-sal, os campos onshore, que a gente chama que são aquelas extratoras de petróleo na terra mesmo, ou seja, que perfuram um poço na terra e sai petróleo. Então a gente tem a extração de petróleo. Esse petróleo, ele não tem uso, né, in natura, naturalmente. Então ele precisa passar por um processo industrial, que é o processo de refino. Por quê? Porque nesse processo industrial, você entra o petróleo na refinaria, ele é aquecido, alta pressão, e aí ele começa a sair vários produtos dessa atividade industrial. O gás de cozinha, né, o GLP, o QAV, que é o combustível de aviação, a gasolina, o diesel, até lá no final sai o asfalto, por exemplo, né? Tem vários outros derivados, mas esse é o processo de refino. Depois desse processo industrial de refino, que eu comentei com você, nós temos 19 refinarias aqui no Brasil, esses derivados eles são revendidos. Revendidos para quem? Para as distribuidoras. No Brasil a gente tem no mercado de distribuição um mercado competitivo. A gente tem mais de 200 distribuidoras de combustível no Brasil inteiro, né? E essas distribuidoras revendem para o varejo, que são as redes de postos de combustível. E aí é assim que o combustível chega ao consumidor final. Nós estamos ali na segunda etapa dessa cadeia, né? Na etapa de refino. Então, o que é a Refina Brasil? A Refina Brasil, ela é uma entidade que defende os interesses das refinarias independentes de petróleo, ou seja, as refinarias que não são da Petrobras. E por quê? Porque em 2019, o governo brasileiro decidiu desconcentrar o mercado de refino. O que é desconcentrar? Havia apenas a Petrobras, com refinarias e refinarias muito pequenas aqui no Brasil. Então o governo entendeu que era necessário, para que o Brasil tivesse mais investimentos em capacidade de refino, porque o Brasil não tem condições sozinho fazer esses investimentos adicionais que a gente precisa para ser autossuficiente em refino. Então o governo entendeu que para ter mais investimentos em refino, para que tivesse mais concorrência no mercado e assim os preços pudessem baixar, era preciso desconcentrar esse mercado das mãos da Petrobras. E assim foi feito. Começou-se a vender, né, refinarias de petróleo do sistema Petrobras. A ideia era que fossem vendidas 8 refinarias, foram vendidas apenas 4, né? E aí o governo mudou de posição e decidiu não mais vender essas 4 refinarias restantes. As 4 refinarias que foram vendidas, elas precisam concorrer agora no mercado com a Petrobras. E dado esse cenário, precisavam de uma associação para defender os seus interesses. São vários, tá? O que a gente faz? Quais são os interesses que a gente defende? O primeiro de todos é um mercado competitivo. Como é que eu vou fazer, como é que eu alcanço um mercado competitivo de refino, tá? A primeira coisa é poder acessar petróleo brasileiro. Hoje, as refinarias independentes não conseguem acessar petróleo nacional. Ou seja, o petróleo que a gente refina é um petróleo, na sua maioria, importado. Por quê? Porque as refinarias brasileiras não conseguem comprar o petróleo produzido pela Petrobras, pela Shell, ou seja, pelas petroleiras que aqui operam no Brasil. Esse é um dos grandes problemas. Então, a gente defende o mercado concorrencial de refino, a gente defende acessar o insumo brasileiro a um preço competitivo para poder atrair novos investimentos em novas capacidades de refino e também poder ter um preço mais competitivo em benefício do consumidor brasileiro. Agora, a associação fala de déficit de derivados. Qual é a ação prática para resolver isso? O que está sendo feito agora? Perfeito. O que a gente defende, Lívia? Assim, a solução do déficit de refino é uma solução que passa por decisões e por ações de governo. Tá? O que a gente tem aqui disponível e a gente comenta, né, com o governo sempre que pode, é que nós temos investidores com disposição para investir. Investidores brasileiros e investidores estrangeiros
com intenção de investir no mercado brasileiro de refino. O que falta para que isso aconteça, para que a gente possa cobrir esse déficit de refino? Porque o nosso déficit de refino não é só um déficit da produção do derivado, mas é também para armazenar esse derivado. O Brasil tem uma capacidade de armazenagem muito reduzida de combustíveis. A gente tem ali pouco mais de uma semana de capacidade de armazenagem aqui no Brasil de combustíveis. Isso é muito grave, isso gera uma insegurança muito grande para o Brasil. Por quê? Porque qualquer solavanco que tenha no exterior, né, qualquer problema interno que a gente tem um estoque muito curto para abastecer o Brasil. E o Brasil, como a gente disse, ele não é autossuficiente na produção de derivados. Então, o que a gente precisa fazer para cobrir esse déficit, né? A gente precisa investir. Precisa investir em novas capacidades de refino e de armazenagem. O bom é que cada vez que eu invisto numa nova refinaria de petróleo, eu invisto em tankagem associada. Isso é uma regra, inclusive, da ANP, tá? Da Associação Nacional do Petróleo, que é o órgão que regula o setor de óleo e gás no Brasil. Então, eu preciso urgentemente, né, o governo brasileiro precisa urgentemente estimular novos investimentos em capacidade de refino, né? Não será a Petrobras que fará isso sozinha. A Petrobras não tem condições de fazer isso em curto prazo. Quem tem condição de fazer investimentos em novas capacidades de refino no curto prazo é o setor privado. Seja porque nós investimos em refinarias menores, ou seja, elas são mais rápido de serem licenciadas, elas são mais modernas, né? Isso tem até uma questão ambiental que eu espero que a gente possa falar mais adiante, e elas são pulverizadas no interior do Brasil, ou pulverizadas no Brasil. Isso dá mais proximidade aos mercados consumidores, que a gente sabe muito bem, muitos deles, né, muitos dos grandes mercados consumidores hoje no Brasil estão no interior, não estão mais na costa. Então, é isso, ou seja, para cobrir esse gap, para ser objetivo aqui na resposta à sua pergunta, a gente precisa de investidores privados, isso a gente tem no Brasil, mas esses investidores não virão se a gente não tiver políticas públicas claras pró-concorrência e para acessar o petróleo brasileiro a preço competitivo. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Você falou agora há pouco da questão ambiental. O que falta, o que é preciso fazer em relação a isso? Perfeito. Acho que isso é uma boa oportunidade também, Lívia, da gente deixar claro aqui o posicionamento da Refina Brasil em relação à sustentabilidade e à transição energética. Nós não somos absolutamente contra a transição energética, pelo contrário, né? Ser contra a transição energética é ser contra a lei da gravidade. Então, a gente não é contra, a gente é a favor. Mas a gente também tem consciência de que o Brasil continuará precisando, pelos próximos 20, 30 anos, produzir combustíveis fósseis. Então, o que a gente defende é que a gente tenha novos investimentos em novas capacidades de refino e que esses investimentos, seja nas refinarias que já existem, seja em novas refinarias, sejam investimentos em refinarias modernas, né? As refinarias modernas que nós temos aqui nas nossas associadas, que são novas refinarias, elas gastam 8% menos água e elas emitem 35% menos enxofre do que qualquer outra refinaria. Há vários pontos a avançar. A gente tem, por exemplo, recentemente foi aprovada uma nova legislação no Brasil para captura de carbono, né, e injeção no solo, para que o carbono da emissão, né, de emissão não só do setor de refino, mas de outros setores, possa ser armazenado e não fique na atmosfera. A gente tem também ações de mitigação climática que também as nossas refinarias também já adotam, ou seja, soluções baseadas na natureza, ou seja, plantar novas florestas, comprar crédito de carbono. Então, a gente é favorável a isso. E, para além disso tudo, a gente tem uma nova oportunidade para as nossas associadas, para as nossas refinarias, que já é uma realidade. Qual é essa oportunidade, Lívia? As nossas associadas já estudam e já estão investindo em projetos de biorrefinarias. Então, o que é uma biorrefinaria? Gente, é uma refinaria que, em vez dela refinar petróleo, né, ou hidrocarbonetos, né, ela refina óleo vegetal.
né? Então, por isso é uma biorefinaria. E ela produz basicamente 2 combustíveis. O SAF, que é o querosene de aviação verde, né? E o HVO, que é o diesel verde. Esses 2 combustíveis, eles são prontos para você colocar no tanque de combustível, tanto da aeronave quanto do caminhão, né? Da locomotiva, do navio. Então, esses 2 combustíveis, eles são feitos 100% de material verde, né? Ou seja, de biomassa, né? E aí isso podem ser feitos de etanol, de cana-de-açúcar, de macaúba, como é o caso de uma associada nossa que está fazendo uma planta de biorefino a partir do óleo de um coco, aqui, endêmico aqui no centro-oeste, aqui brasileiro, no Cerrado brasileiro, que é uma palmeira chamada macaúba. E assim como esse, tem babaçu, tem dendê, tem vários óleos que podem ser transformados em biocombustíveis. Então, a gente já tem 2 projetos aqui das nossas associadas investindo em biocombustível. Então, a gente é favorável à transição energética, as nossas associadas já investem. O que a gente precisa, voltando, é ter mercado competitivo, acesso a insumo, uma tributação adequada para a transição energética e deixar que o capital privado faça o resto. Agora há pouco a gente falou da questão da falta de autossuficiência brasileira no refino. Essa é uma questão que nos deixa vulneráveis. O que precisa mudar para a gente conseguir produzir mais aqui no Braís? Perfeito. Essa é uma das principais vulnerabilidades que o Brasil tem hoje, Lívia. A gente tem, como eu disse para você, 650 mil barris de déficit, né, diário de combustível, e o que nos obriga a importar esse combustível. Então, a gente importa do Golfo do México, né, dos Estados Unidos, esse combustível, a gente importa do Oriente Médio, a gente importa da Rússia, né, esse combustível, porque ele não está disponível aqui hoje. E o que acontece em decorrência disso? Suponha que a gente tem aqui, como a gente já está enfrentando aqui no mundo, guerras em outros países. Se essas guerras afetarem a produção ou a logística desses combustíveis no planeta, o Brasil pode ter que enfrentar, por exemplo, um racionamento de combustível. Por quê? Porque a gente depende todos os dias de chegar 650 mil barris por dia aqui nos portos brasileiros para abastecer o nosso déficit, né? Ou para abastecer a nossa demanda, o nosso mercado. Então, guerras, solavanco em preços internacionais. De repente, não houve um problema logístico ou um problema de produção, mas houve, por exemplo, a decisão da OPEP de cortar a produção e o preço do barril sobe. Isso afeta diretamente o Brasil. Claro, afetaria também, porque o Brasil está no mundo, né? Então, afetaria o Brasil, obviamente, o preço do barril do petróleo, mas a oferta no mundo também fica afetada e isso passa a prejudicar aqui o nosso mercado consumidor, no mínimo no preço. No mínimo o preço vai subir. Então isso também é um outro ponto de vulnerabilidade aqui ao Brasil. Um outro ponto que é muito importante é para o agronegócio, por exemplo. A gente ser vulnerável aqui na autossuficiência, né, do refino impede que a gente desenvolva uma indústria pujante de fertilizantes. E aí, ao não ter uma indústria pujante de fertilizantes, eu sou obrigado a importar esses fertilizantes ao preço que for. Então, a locomotiva, né, produtiva aqui do Brasil hoje, que é o agronegócio, ela é vulnerável à disponibilidade internacional de fertilizantes. Então, o que a gente precisa fazer para mudar? E, de novo, a gente precisa garantir 3 coisas. Que a gente tenha acesso, que a gente possa agregar valor ao petróleo brasileiro. O petróleo brasileiro ele está sendo exportado para gerar emprego na China, nos Estados Unidos e na Índia. Então, a gente está exportando o nosso petróleo para que ele seja refinado em outros países e depois a gente acaba importando produtos que foram produzidos com aquele nosso combustível. Está errado. Isso já... Qualquer um que fez o 2º grau aqui já aprendeu
que isso dá errado, né? Assim, acordo que havia entre Portugal e Inglaterra, de Portugal exportar vinho e importar tecido, isso gerou um empobrecimento muito grande de Portugal, porque todos os empregos, a Revolução Industrial inglesa foi financiada por Portugal. É a mesma coisa. Assim, a gente precisa produzir aqui para agregar valor do nosso petróleo aqui no Brasil e gerar os empregos no Brasil. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro. Presidente, o aumento da concorrência privada pode mesmo gerar uma queda de preços ao consumidor ou isso fica só sendo uma expectativa? Lívia, sem dúvida, o aumento da concorrência gera melhores preços para os consumidores. E te explico. Lembra da banquinha da feira que a gente conversou no início? Hoje eu tenho 19 banquinhas. A nossa meta com as propostas, né, legislativas que a gente vem trabalhando com o governo, é ampliar para pelo menos mais 33 refinarias. Então, seriam, né, mais ou menos 52 refinarias no Brasil, muito longe ainda daquelas 140 refinarias que existem nos Estados Unidos, mas muito melhor do que o que a gente tem hoje. Com 52 refinarias no Brasil, sem dúvida, você vai ter um monte de outras banquinhas oferecendo gasolina e diesel para as distribuidoras de combustível no Brasil. Você vai ter muito mais proximidade dos mercados consumidores. Então, isso fatalmente vai gerar preços melhores. Mais ainda, tá? Eu vou ter preços melhores, por exemplo, no frete. Imagina, eu compro aqui o abacaxi aqui na feira, que vem lá de Minas Gerais, ou então lá de São Paulo. Às vezes o abacaxi rodou ali 400, 600 quilômetros ou 1.000 quilômetros. Se essa frota, né, de caminhões que traz o abacaxi, que traz a maçã, que traz, né, as frutas aqui para a feira, tiverem uma refinaria própria, por exemplo, esse preço cai. E ele pode fazer um transporte muito mais eficiente. Você aumenta a competição geral na economia. Então, isso não traz só preço melhor do diesel e da gasolina. Uma maior oferta de refino aqui no Brasil, ele traz melhores preços em toda a economia. Você ajuda até a diminuir a inflação aqui do Brasil. Então, isso sim, sem dúvida, é um impacto positivo para o consumidor. O que a gente precisa fazer? De novo, eu vou ser repetitivo para que todo mundo fique com isso na cabeça, tá? A gente precisa conseguir refinar o petróleo brasileiro. Então, nós precisamos conseguir acessar o petróleo brasileiro. O governo precisa corrigir a distorção tributária que existe hoje, que estimula que as petroleiras exportem o petróleo em vez de vender o petróleo no mercado interno. Isso é um absurdo completo. A gente está gerando emprego para o chinês, está gerando emprego para o americano e em detrimento do Brasil. Tá? A gente deveria estar gerando esses empregos aqui. Segundo lugar, a gente precisa conseguir concorrer de igual para igual, né? Então, para isso, a gente precisa que a Petrobras possa oferecer o petróleo brasileiro, porque ela é a grande exploradora de petróleo no Brasil, então ela precisa vender esse petróleo para as suas concorrentes. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Com qualquer empresa que domine o mercado. E em terceiro lugar, a gente precisa de uma tributação adequada. O investidor vai vir se vê que vai ter retorno do seu investimento. Então, a gente não precisa de muito. Ninguém aqui está pedindo subsídio, dinheiro público, não. É o contrário. Mas a gente precisa de uma tributação adequada e a gente está discutindo agora a reforma tributária. A reforma tributária vai impactar todos nós, vai impactar, né, o preço da feira, vai impactar o preço do combustível, vai impactar tudo. E hoje, né, precisamente agora no Senado Federal, está se discutindo o PLP 68, que é a regulamentação da reforma tributária. Nessa regulamentação há um risco enorme de se tributar a extração de petróleo, mas só quando é oferecido no mercado interno e não quando esse petróleo é exportado. O imposto seletivo, que foi criado aqui na reforma da Previdência, ele serve para desestimular o consumo e aí do que se quiser desestimular e, dentre eles, os combustíveis fósseis estão na mira. Justo, adequado, a gente não é contra isso. O que a gente é contra é que seja retirado esse imposto seletivo também da exportação. Por quê? Porque aí eu vou estimular que eu exporte o petróleo, de novo, em vez de eu
consumi-lo aqui no mercado interno e agregar valor a esse petróleo. Então, a gente precisa gerar emprego no Brasil. Essa é a mensagem aqui, Lívia. Muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Evaristo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado aos espectadores aqui da Record. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Obrigada também a você pela sua companhia. Até a próxima. Obrigado.